vamos dar sequência e vamos ver que nós podemos trabalhar em cima desses pontos aqui, né, desses pontos de marcação, mudando aqui no caso a cor de propriedade dele. Então posso fazer algumas alterações referente aos pontos, personalizar eles aqui da forma em que eu preferir, olha, a cor do texto, isso aí fica a seu critério e edição. O que eu quero mostrar é o seguinte: eu falei que esses pontos de marcação ele tem 0 dias aqui. Quando eu coloco 0 dia, ele já entende como um ponto de marcação desse. Mas e se eu quiser fazer, por exemplo, um fim de fase? Às vezes é um projeto muito grande, uma tarefa que demora vários dias, e o final daquela tarefa pode durar até 4 dias, né, só para a conclusão do final dela. Então eu quero um fim de fase com 4 dias. Se eu coloco 4 dias, ele não vai interpretar como um ponto de marcação. Então vem com o botão direito aqui e vou trabalhar, né, com as propriedades dessa tarefa. Vem aqui, ó, em atribuir recursos, e ele vai ter aqui opções referentes à minha tarefa. Isso aqui, ó, na verdade, nós vamos até aprender depois, é para dar nome ao recurso, para poder programar ele de uma outra forma posteriormente. Então não vou fazer desse jeito aqui, senão vai ficar difícil para vocês poderem entender. Faz o seguinte: botão direito nela e vem aqui nas informações por enquanto. Vamos olhar aqui nas informações o que nós temos. Na guia avançada eu posso trocar as informações não de dias delas, mas eu posso deixar ela como tarefa, né, de etapa. Chama etapa, eu falo ponto de marcação, mas o nome é etapa. Então aqui, ó, marcar tarefa como etapa, então ele deixa você trabalhar com ela. Aqui está 0 dias, eu vou trocar aqui para 4 dias, que é o que eu falei. Pronto. E vou deixar como tarefa de etapa. Vou dar OK. Ela continua sendo aqui um ponto de marcação, né? No caso ali uma tarefa, né? No caso uma etapa, né? Ou ponto de marcação ou etapa. Quando eu falar é a mesma coisa. Então ela continua sendo uma etapa, mas valendo aqui numa etapa equivalente a 4 dias. Não tem diferença nenhuma. É o fim da fase, mas com uma etapa de 4 dias. A mesma coisa desse fim de fase aqui, que tem 0 dias. Então, para mudar as propriedades de etapa aí, né, de dias de uma fase, é dessa forma aí em que eu demonstrei ali. Então, aqui eu tenho o final da fase 2 e aqui eu tenho, no caso, o meu fim da fase 1, né, que está sendo apresentado aqui em cima. Só que aqui, ó, ele está reconhecendo ele agora como uma tarefa e não como um ponto. Vamos voltar lá. Botão direito, informações, avançado, marcar como etapa. Às vezes é porque eu não sei se eu desmarquei ele, mas isso tem que ficar marcado ali, né? OK. Agora sim, ó, ele ficou como fim da fase 1. Repara que ele manteve a sua etapa, só que agora em vez de 0 dias, é uma etapa de 4 dias. Então o que eu queria mostrar é isso. Não necessariamente uma etapa ou um ponto de marcação tem que conter 0 dias. Se você entrar com o botão direito em cima da linha dela e entrar nas informações, você pode estar trocando isso aí na guia de avançado, como eu fiz ali, mas deixando, né, marcado como etapa. As outras, se eu entrar em alguma outra, ó, informações, ele não vai ter aquela opção marcado como etapa, porque ela não é uma etapa inicial. E quando eu coloquei 0 dia nela, ela ficou como etapa. Mas qualquer tarefa eu posso mudar a propriedade dela para uma etapa. Outro tipo de tarefa que nós temos, vou vir aqui para tarefa, vou inserir aqui uma tarefa do tipo periódica, que se repete, repetitiva. Então, tarefa periódica. Essa tarefa, vou chamar ela de reunião semanal. Beleza. E ela vai acontecer como? Semanalmente? Porque é uma reunião semanal. Mas poderia ser alguma tarefa que eu fosse fazer todos os dias, mensalmente, anualmente, assim por diante. A cada quantas semanas ela vai acontecer? Ela vai acontecer de semana em semana. Então, só uma aqui, mas poderia ser de 2 em 2 semanas e assim por diante. Quais os dias? Pode ser nas terças-feiras. Quantas ocorrências dela? Ou aqui termina em qual dia? Por exemplo, se eu colocar que ela termina aqui dia 6/12, vai acontecendo nas sextas-feiras até chegar no dia 6/12. Não, aqui eu quero que ela aconteça 3 vezes. Então, ela vai ter 3 ocorrências. As próximas 3 terças-feiras ocorrerá, né, essa tarefa. E qual vai ser o tempo de duração dessa tarefa? Um dia? Não. Uma reunião teria mais ou menos aí 1 hora. Então, um H ali ele já determina como hora. Se eu não deixar nenhum calendário, ele pega o calendário padrão que eu estou utilizando no meu projeto. Vou dar OK, ele cria ela para mim aqui. Ó. Reparem como ela fica marcada. Ela fica com símbolo aqui, né, de tarefa periódica, no caso. Fica aqui mostrando no meu gráfico 3 pontos, que seriam aqui os 3 dias, né, onde ela ocorreria. Se eu clicar aqui no maisinho, ele abre as informações referentes a ela para mim.
reunião 1, 2 e 3, ambas com 1 hora, uma dia 13, outro dia 20 e outro dia 27. Então ele mostra aí certinho para mim no meu projeto a periodicidade, né, dessas tarefas. Um abraço e até a próxima aula.